deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, chegamos ao domingo de número 2, segundo domingo da nossa caminhada de tempo do Advento. Já é do conhecimento nosso que esse tempo do Advento é o tempo de fazer uma limpeza no nosso coração. Uma verdadeira faxina pesada, para que eu possa olhar para dentro do meu coração e ali identificar uma manjedoura capaz de acolher Jesus que vem vindo ao nosso encontro. E eu dizia quarta-feira que as donas de casa sabem muito bem disso. Depois que faz uma bela de uma limpeza na casa, se entra alguma luz do sol ou se abre a cortina, percebe que em cima do móvel ainda tem um restinho de sujeira. E é esse restinho de sujeira que nós precisamos tirar do nosso coração. Nós precisamos abrir espaço para que Jesus possa nascer ali e se sentir à vontade na nossa vida. É por isso que nós temos esse tempo do Advento. 4 semanas antes do Natal, que nós vamos mergulhando na palavra de Deus e vamos permitindo que a palavra de Deus vá nos ajudando a fazer essa limpeza no coração. Nesse final de semana, as leituras nos fazem um apelo para que nós busquemos Deus, para que nós corramos ao encontro de Deus, porque Deus já vem vindo ao nosso encontro. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma mudança de vida. É preciso que haja conversão. E nos apresenta um Deus que está sempre disposto a oferecer ao homem um mundo novo, um mundo transformado. E esse mundo novo só será realidade quando o homem resolver trilhar o caminho da mudança de vida. Ou seja, sem mudança de vida não existe mundo novo.
Eu posso sonhar com um mundo novo, eu posso idealizar um mundo novo, mas e a minha colaboração? E a minha mudança de vida? Se eu não sou capaz de mudar a minha vida, eu não consigo mudar o mundo. Eu não consigo entrar nesse novo mundo, nesse novo céu, nessa nova terra. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, profeta Isaías, o capítulo 40. Profeta Isaías é conhecido como o livro da consolação. Nós começamos a ler alguns trechos domingo passado. E esse trecho de hoje, do capítulo 40, se passa mais ou menos 550 anos antes de Cristo, lá no finalzinho do exílio na Babilônia. Lembra da história que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, lá no ano 597, levou todo mundo para o exílio, e lá no exílio ficaram 40 anos. Então o profeta Isaías, nesse trecho, já está lá no finalzinho do exílio na Babilônia. E havia uma frustração generalizada no povo de Deus. Estavam desorientados, 40 anos sendo tratados como escravos. Muitos estavam morrendo nessa experiência. E aí eles não conseguiam entender por que é que Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo na vida daquele povo. Não conseguiam entender. Então não esperavam mais nada de Deus. E a situação ela se torna mais grave quando um rei persa chamado Ciro vence os babilônios numa batalha e pega e devolve para o povo de Deus o direito de voltar para Jerusalém. Então até aqui uma história bonita. Só que Ciro não adorava o Deus único, o Deus verdadeiro. Ciro adorava um Deus persa. Então o povo começou a se perguntar, afinal de contas, a quem deve ser atribuída a nossa vitória? A Ciro, que cultua um Deus persa, ou ao Deus Javé, o Deus Jeová, e cada um traduz do jeito que quiser. Nós vamos atribuir a nossa vitória a um Deus persa ou ao Deus Javé? Mas também se questionavam, será que vale a pena arriscar outra vez depois de 40 anos? Será que não é melhor nós organizarmos a nossa vida por aqui mesmo? Estavam conformados em ser escravos. Então, o Ciro devolve esse direito de voltarem para Jerusalém e começarem a vida de novo. Mas não queriam voltar. Então é aqui que aparece essa primeira leitura de hoje, com uma mensagem de consolação e aponta novas razões para se ter esperança. E o profeta anuncia ao coração de Jerusalém que a consolação está próxima. Não é isso que está lá no versículo 2 da nossa primeira leitura? Começa no 1. Consolai o meu povo, consolai-o, dizei ao vosso povo, falai ao coração de Jerusalém. Portanto, falar ao coração requer uma intimidade entre quem fala e quem escuta. Preciso falar ao coração. Olha que coisa bonita. Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer falar ao coração do seu povo. E quer falar com amor, com ternura, a fim de consolar, a fim de trazer uma mensagem que traga um pouco de consolo e também anunciar o perdão. Versículo 2, finalzinho. Portanto, já não precisa mais viver angustiado. Já não precisa mais viver afogado em culpas, longe de Deus. O próprio Deus vem dizer nessa primeira leitura que o tempo do afastamento parou. Não tem mais afastamento. Agora é tempo de reencontro. Agora é tempo de fazer comunhão. Agora é tempo de fazer aliança. Olha só como a palavra de Deus, ela é atual. Olha só como Deus vai costurando a sua palavra ao longo dos séculos.
essa história dessa pandemia serviu para revelar muita coisa, gente. Serviu para revelar quem são os verdadeiros católicos. Serviu para revelar uma legião de pessoas frustradas e covardes, que são capazes de encher shopping, mas não são capazes de vir na igreja, porque dá a impressão que na hóstia tem o vírus. Mas no shopping, nas filas do shopping, não tem. Ontem, vendo o noticiário, a 25 de março parecia uma lata de sardinha. Lá não tem o vírus, mas das nossas igrejas tem. Então eu acho que o inimigo está conseguindo aquilo que ele vem tramando há mais de 2000 anos. Que é afastar o homem de Deus. Que é colocar no coração do homem a incredulidade. Que é colocar no coração do homem que ele pode viver sem Deus. Nós não podemos permitir que 2000 anos depois o inimigo vença. Nós não podemos baixar a guarda. E quando nós baixamos a guarda, nós estamos permitindo que tudo isso entre dentro da nossa vida. E como é que eu vou limpar o meu coração? Como é que eu vou entrar nessa dinâmica de tempo do advento? Se eu estou permitindo que o mundo dite as regras para a minha vida. E a palavra vai ficando para trás. Depois a nossa segunda leitura, tirada da carta de São Pedro, capítulo 3, também uma espécie de testamento, em que o autor transmite uma última mensagem à comunidade. E os alerta para que não se deixe confundir por doutrinas falsas, por falsos mestres. E isso no ano 125 depois de Cristo. Na época em que foi escrita essa carta, os cristãos ainda estavam esperando a segunda vinda de Jesus. Havia passado 125 anos, e aí existia um grupo que achava que essa segunda vinda de Jesus fosse acontecer num curto espaço de tempo. Então estavam todo mundo ansiosos, Jesus vai voltar. Foi uma promessa que ele nos deu. Então Jesus voltaria e iria eliminar para sempre o mal da face da terra. O mal seria derrotado e eles iriam assistir esse triunfo de Jesus. Só que isso não aconteceu. E quando a demora começou a ficar mais longa, e essa vinda não acontecia, então eles ficaram decepcionados. É aquela decepção que acontece conosco quando a gente recebe a notícia que um parente que a gente não vê há muito tempo vai voltar, ou está fora do Brasil, vai vir fazer uma visita, e a gente fica ansioso, esperando essa visita. E de repente recebe a ligação, olha, não virá agora. E essa frustração tomou conta do povo de Deus. E ao tomar conta, o povo de Deus começou a ser motivo de chacota. Olha aí, esse Deus que vocês acreditaram, que disse que voltaria e não vai voltar. Portanto, começou uma grande chacota com aqueles que esperavam a vinda de Jesus. É por isso que apareceu essa segunda leitura, a carta de São Pedro, que o autor vem explicar por que é que o Senhor ainda não veio. E a primeira coisa que ele fala é que Deus não depende da vontade do homem. Deus não depende de um relógio. E aí ele diz lá no versículo 8, para Deus 1000 anos são como ontem. Ou seja, a vontade de Deus não está condicionada ao cronômetro do relógio. Deus tem o seu tempo. E a segunda é que Deus é paciente e pretende prorrogar o tempo da história para dar ao homem a oportunidade de ser melhor. Versículo 9. É que o cristão deve estar sempre preparado para essa segunda vinda, vivendo uma vida santa, diz a segunda leitura. Ou seja, uma vida a serviço de Deus sempre, vivendo a caridade, vivendo o amor, a piedade, para que se torne realidade esse novo céu e essa nova terra. Portanto, não existe novo céu e nova terra se não existir primeiro uma mudança no coração.
E isso aqui é verdade, gente. Eu não consigo mudar nada se eu não mudar o meu comportamento primeiro. Eu não consigo pedir ou exigir que os meus filhos sejam mais cristãos, vão mais à igreja, se eu não sou capaz de ir. Eu não consigo exigir dos meus filhos uma vida justa, se eu não sou justo nos meus negócios. Eu não consigo exigir o fim da corrupção, se eu sou capaz de comprar coisas pirateadas. Então nós podemos fazer uma autoavaliação do nosso comportamento e perguntar para nós: o que é que eu ando exigindo do mundo que eu não sou capaz de mudar aqui dentro? Eu não posso passar por esse mundo, receber o carimbo de hipócrita. Esse aí só exige dos outros, mas não é capaz de mudar uma vírgula no seu modo de pensar. Não é capaz de mudar uma vírgula no seu julgamento das coisas. Mudar a partir da experiência da palavra. Então o povo de Deus começou a ser motivo de chacota e aí começou a desanimar de novo. É por isso que São Pedro vem dizer: esse novo céu e essa nova terra precisa acontecer, mas precisa começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é o mundo bonito que vai me fazer converter, é a minha conversão que vai transformar o mundo mais bonito. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 1 do evangelho de São Marcos. Esse evangelho de São Marcos foi escrito mais ou menos 70 anos depois de Cristo. No final do ano 60 depois de Cristo, o imperador Nero organizou uma grande perseguição contra os cristãos de Roma. Foi nessa época que mataram Pedro e mataram Paulo. Foram mortos no ano 60. Mas mataram também muitos cristãos para intimidar os seguidores de Jesus, para que pudessem deixar de seguir Jesus. Então só aqui já tinha motivo suficiente para deixar de ser seguidor. Mataram 2 pessoas importantes e mataram um monte de seguidor desse homem aqui. Então, para preservar a nossa vida, é melhor a gente ficar em casa. É melhor não ir mais para a igreja. É melhor ir para o shopping e para as praias, mas não ir mais para a igreja. Porque lá nós vamos aprender as lições desse homem. Então começaram a ficar com medo. Começaram a se acovardar. Então, diante disso, Marcos, no evangelho de hoje, apresenta esse texto para afirmar a fé em Jesus e apresentar Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo, ao encontro dos homens, para trazer uma boa notícia. Essa é a identidade de Jesus. Mas, afinal de contas, em que consiste essa boa notícia, essa boa nova? Que faz dar sentido ao sofrimento, que faz dar sentido às perseguições. Essa boa nova, segundo Marcos, é que Jesus é o Messias. Jesus é aquele que veio para nos libertar. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele nos apresenta a figura de João Batista e da pregação de João Batista, do modo de viver de João Batista. Portanto, a missão de João Batista nesse texto é ser um mensageiro, é ser aquele que prepara a chegada de alguém, que prepara a casa para a chegada de alguém. E nessa preparação ele anuncia um batismo de penitência, um batismo de renúncia do pecado. Gente, isso faz todo sentido, porque de acordo com a catequese judaica, o Messias só voltaria quando Israel fosse totalmente santa. Então era preciso fazer um caminho de purificação, era preciso fazer um caminho de santidade, um caminho de conversão. É aqui que João vem apresentar esse convite de mudança, com sua mensagem, com as suas palavras, com o seu jeito de viver. E o Evangelho faz questão de dizer que João vivia pelo deserto,
vestia com um pedaço de couro de camelo, comia gafanhotos, portanto, na simplicidade. E esse apelo de mudança de vida, esse apelo de conversão, não são para outra coisa, senão para esperar a vinda do Messias, a fim de que ele encontre lugar na minha vida. E a missão desse Messias, diz o Evangelho, será a comunicação do Espírito Santo. Olha que bonito. João vai batizar para que eu possa mudar os hábitos aqui nessa terra. Mas Jesus vai trazer o Espírito Santo para que eu possa entrar no caminho para ir para o céu. Olha que coisa bonita, gente, o Evangelho vem trazer hoje. Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo. Ou seja, vai nos fazer totalmente novos. Batismo com água, batismo com fogo. Lembra, pega uma barra de ferro, toda enferrujada, e coloca no fogo e deixa bastante tempo. Você vai perceber que aquela ferrugem vai sair tudo. Batizar com fogo é isso. É nos colocar na presença de Jesus e permitir que aquela ferrugem que acumulou na nossa vida nos faça de novo novos, restaurados, prontos para ir para o céu. É esse o nosso desejo. Nós, enquanto passamos por essa terra, nós desejamos uma única coisa: é estar lá no céu com Jesus. Portanto, nada impede que, ao passar por essa terra, eu deixe rastros do céu por onde eu passo. Uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta, é deixar as marcas do céu para aquelas pessoas que estão atrás de nós. Daqui a pouco, meus irmãos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Quais são as marcas de amor e os rastros do céu que eu deixei lá dentro da minha casa? Que eu deixei lá no meu ambiente de trabalho? Vamos fazer uma avaliação da nossa vida nessa semana? E vamos, na semana que vem, quando voltarmos para a igreja, colocar aqui, aos pés do altar, a minha vida, para que o Senhor possa ir mudando e ir transformando no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é bem-vindo.